Motorola Edge 50.000 é o primo menor ou irmão menor, eu não sei qual é o parentesco aplicado aqui, do Motorola Edge 50, o smartphone que eu já falei nesse canal de vídeos, que de forma bem resumida, não consegui entender por que a Motorola lançou um telefone com hardware de 2022, pelo menos no processador, e cobra 599 euros por isso, eu nem consigo falar direito. O Edge 50.000 é menor, mais potente, por incrível que pareça, ou pelo menos entrega uma melhor fluidez, porque potência é relativa nesse caso, entrega uma melhor relação custo-benefício, já que custa menos, mas será que ele não chegou tarde demais ao mercado? É sobre isso que eu quero conversar com você nesse vídeo. Vamos tentar achar um denominador comum sobre tudo que a Motorola apresentou do Edge 50.000. Eu sou Eduardo Moreira e você está no TargetHD.net, um blog especializado nos principais temas de tecnologia do Brasil e do mundo. Se você gostar do que vai ver nesse vídeo, se inscreva nesse canal, dê o like para o YouTube perceber que esse conteúdo foi relevante para você e pode ser relevante para outras pessoas. Clique na sineta para receber as notificações de novos vídeos e compartilhe esse conteúdo com parentes e amigos que curtem o mundo da tecnologia e com aquelas pessoas que já estão coçando a mão para comprar o Edge 50.000. Vamos lá! Quando esse vídeo foi produzido, era agosto de 2024. Eu com certeza vou lançar esse vídeo em setembro. Vai ter alguns dias de intervalo, porque eu tenho que fazer edição, tem outros vídeos na fila, mas fica tranquilo que ele vai chegar a tempo desse produto chegar ao Brasil. Ou melhor, esse é o primeiro vídeo de uma série de 2, porque afinal de contas, quando o dispositivo chegar ao mercado brasileiro, tem a questão do preço e a relação custo-benefício. Então, a gente já teve um ano com vários e vários lançamentos, tanto no mercado nacional quanto no internacional. É uma pena que alguns produtos bem interessantes não vão chegar ao Brasil. Não é mesmo, dona Google, com o Google Pixel 9? É uma pena. Poderia ser de bom grado para o nosso mercado. Mas, em compensação, nós tivemos Samsung, Realme, Oppo, Xiaomi, enfim, vários fabricantes de dispositivos Android que entregaram os seus telefones tanto de linha média e linha média premium como tops de linha no mercado. A gente tem produtos de diferentes faixas de preço a partir de R$3.000 até o infinito ou o seu limite de cartão de crédito. Então, quando eu olho para o Motorola Edge 50.000, que por sinal, tem uma certa hipocrisia nesse nome, porque este modelo não tem tela com bordas curvas de jeito nenhum, a tela dele é plana, e eu acho estranho, eu tenho que perguntar para a Motorola se isso é uma escolha, porque o design dele não favorece muito para a tela curva, o que seria um tanto quanto estranho, porque a gente tem modelos menores com esse mesmo tipo de design ou solução de tela, ou se o Edge é apenas uma marca conceito. É como, por exemplo, Monday Night Football da ESPN sendo exibido numa quinta-feira. Ou o Saturday Night Live Brasil, que foi exibido no domingo. Obrigado, Rafinha Bastos, por isso. Porém, dito isso, ele chegou meio tarde no nosso mercado. Ele chegou meio tarde ao nosso mundo, porque várias marcas têm dispositivos com preços tão competitivos quanto, com especificações técnicas tão interessantes quanto. Esse modelo diferente do Edge 50, ele me chama mais atenção porque ele conta com processador MediaTek Dimensity 7300. Insisto, para de ter esse ranço com a MediaTek. E olha que a MediaTek nem patrocina esse canal, tá? Eles nem sabem que eu existo. Para de ter esse ranço porque a MediaTek melhorou bastante. E esse Dimensity 7300, diferente do Snapdragon 7 Gen 1 que você tá babando, ele foi lançado em 2024. A MediaTek teve a coragem de lançar um processador que é do ano, que é deste ano corrente que nós vivemos, cobrar menos que a Qualcomm por isso e fazer com que dispositivos como o Edge 50.000 cheguem ao mercado custando menos que o Edge 50 que tem um processador lançado em 2022. Você pode até falar, mas o tamanho de tela vai influenciar nessa decisão. Afinal de contas, um corpo menor vai utilizar menos materiais. Não, meu caro mancebo que abriu a boca para falar bobagem, porque esse mesmo Motorola Edge 50.000 conta com as mesmas especificações técnicas do modelo Edge. Mesma capacidade de armazenamento, mesma RAM, inclusive os mesmos sensores de câmeras. Tem uma discreta diferença
entre os sensores auxiliares, mas o sensor principal é o mesmo, com assinatura Sony, câmera frontal é a mesma. Então, são especificações técnicas muito parecidas. A grande diferença está no processador, obviamente tamanho de tela e bateria, mas enfim, isso não vai impactar no preço final do produto. A grande diferença está mesmo no processador, no modelo do processador, na geração do processador, no ano que ele foi lançado. Vai impactar muito na experiência diária do usuário, daquela coisa do cotidiano, utilizar redes sociais, e-mails, navegação na internet, registrar fotos? Talvez não. Isso não vai fazer muita diferença para a maioria dos usuários. Pode fazer diferença para os usuários mais exigentes ou para aquelas pessoas que não gostam de MediaTek de jeito nenhum. Mas para a grande maioria não faz diferença alguma. E aí a escolha está muito mais em função do tamanho do dispositivo e do preço do que em função do desempenho bruto ou das características técnicas. Porém, tal e como eu disse lá no vídeo do Motorola Edge 50, ter um processador mais recente, com novas tecnologias, com novos processos de fabricação, abrem portas para outras possibilidades. Por exemplo, melhores recursos de inteligência artificial, ou que ao menos a Motorola possa atualizar esse dispositivo para incluir mais IA no seu software. A loucura ou o sonho impossível, o devaneio, e eu sei que eu estou delirando, da mera, remota, ignóbil possibilidade da Motorola atualizar esse dispositivo por mais tempo do que promete. A Motorola tem um esquema de atualizar os seus telefones de forma escalonada. Por exemplo, dispositivos de linha média 2 anos, dispositivos premium 3 anos. É pouco, é insuficiente. Pode ser bom para você que se acostumou com a Motorola, mas para muita gente não é. Para aquelas pessoas que querem valorizar o seu dinheiro e agregar a relação custo-benefício ao investimento feito, 2 ou 3 anos de atualizações são insuficientes. Samsung entrega 4 para a linha Galaxy A e isso é considerado um mundo ideal. O usuário da Samsung não passa por esse tipo de problema de ter pouca atualização e está satisfeito com 4 anos de atualizações. Por que a Motorola não repete isso? Porque ela prefere estabelecer uma certa obsolescência programada apenas e tão somente para lucrar a mais por unidade vendida? Porque basicamente foi isso que aconteceu no Edge 50. O Edge 50 Neo é uma relação custo-benefício melhor, mas ele pode não se encaixar tão bem com aqueles usuários que preferem telas maiores. E aqui eu tenho que dar um ponto para elogiar a Motorola por entregar um dispositivo que não tem uma tela tão menor assim na teoria, mas na prática essa tela está encapsulada em um dispositivo bem mais compacto do que o modelo maior. Isso aí é um ótimo trabalho de engenharia, de design, de projeto, enfim, para vocês não dizerem que eu não falei nada de bom a respeito do Edge 50 Neo. Por €499 eu acho esse dispositivo mais justo, mais aceitável. Se bem que, se ele tivesse que competir, por exemplo, com os modelos menores da linha Pixel, que é os modelos mais compactos, mesmo que fosse o Pixel 8, a relação custo-benefício seria melhor e a Motorola teria dificuldades para vender esses dispositivos na terra Yankee. Mas como o Google entende que o Brasil é um país de selva e não merece ter os seus smartphones e acha que só pode vender no Brasil os alto-falantes Nest, a Motorola respira aliviada porque não tem essa competição. Por outro lado, se colocar o nosso amigo Edge 50 Neo por R$ 4.999, a Motorola errou feio e errou rude, porque alguns ótimos modelos de smartphones, como Galaxy S23, Galaxy S24, os próprios smartphones da Xiaomi, os modelos da Poco, todos os lançados esse ano, talvez nem tanto o Xiaomi 14, mas, por exemplo, o Poco X6 Pro, outros modelos da Poco que chegaram ao mercado brasileiro dentro do segmento de linha média, eles podem valer mais a pena do que o Edge 50 Neo. A não ser que você gosta do couro vegano, da cor da Pantone, dos sensores fotográficos, da forma como esse smartphone trabalha com fotografia, da experiência da Motorola, que é uma experiência mais pura em relação aos outros Androids customizados, não sei se vale tão a pena assim investir no Edge 50 Neo. Vamos esperar para ver o preço aqui no Brasil. E, mesmo assim, eu acho ele bem mais interessante do que o Edge 50 puro, seco, com um processador que, na minha opinião, não estou dizendo que o Edge 50 seja uma porcaria.
só que ele vai estar defasado no seu final de ciclo de vida e vai reforçar a tese de que a Motorola não pode atualizar os seus smartphones por mais de 2 ou 3 anos. Já o Edge 50 New pode, eventualmente, e é o que eu acho que as chances são mínimas, fazer com que a Motorola mude de ideia e entregue 1 ano a mais de atualização do que ele estaria programado para receber. Sem falar no impacto da experiência de uso, que deve ser um pouco maior no final de ciclo de vida dos dois dispositivos. Eis os fatos apresentados, espero que você saiba o que fazer com o seu dinheiro. Quem sou eu para dizer o que você faz com o seu dinheiro? Mas reflita sobre tudo o que eu falei nesse vídeo e eu estou te entregando essas informações praticamente de graça. Tudo que você tem que fazer é assistir as propagandas de tempos em tempos que aparecem nos intervalos ou em algum momento nesses vídeos.